Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, prazer estar com vocês. Apresentando essa aula para poder ajudar vocês a tirar algumas dúvidas sobre o tema proposto no caderno, né? No caderno de atividades. E o tema é potenciação de números reais, né? Com expoentes inteiros. E como é que nós podemos entender potenciação, pessoal? Nós podemos entender potenciação como uma multiplicação de fatores iguais, né? E aí, na potenciação, tem duas partes básicas, né? Olha, aqui eu tenho uma potenciação, ó, 2 elevado ao cubo. E aí você tem duas partes básicas. A base, que é esse número maior aqui. E esse númerozinho menor é o expoente. O expoente, ele tem a função de indicar quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Ou seja, ó, como o expoente aqui é 3, isso significa que eu vou multiplicar o 2, que é a base, por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 elevado ao cubo é o mesmo que quem? 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá o quê? Dá 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Certo? Então, o que é uma potenciação? Como é que eu posso entender potenciação? Como uma multiplicação de fatores iguais, em que ela possui duas partes básicas, né, que é a base e o expoente tem a função de indicar quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma, né? Logo de início tem uma situação problema aqui, olha. Calcule quantas chaves estão guardadas no armário que... Aí as orientações, ó. O armário possui 5 gavetas. Em cada gaveta há 5 caixas. Em cada caixa há 5 chaveiros. E em cada chaveiro há 5 chaves, né? Como é que você vai resolver um probleminha como esse, né? Você percebe o seguinte, ó. Que o 5 aparece várias vezes aqui, olha. Então, nesse tipo de problema, você vai resolver como uma potenciação, né? Em que a base vai ser 5, e aí você vai contar quantas vezes ela aparece, que ele vai indicar o expoente, né? Então, aqui, ó, 5 vai ser a minha base, então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 5, né, como base, e aí ele vai aparecer quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4. Ou seja, a minha potenciação vai ser quem, ó? 5 elevado à quarta. E aí é só aplicar o conceito de potenciação, né? Isso vai ser igual. O 4 vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Ou seja, eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo 4 vezes. Então vai ser quem, ó? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai ser igual. Aí você multiplica, ó. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 vai dar o quê, ó? 625. Tá certo? Então, a pergunta é: quantas chaves estão guardadas no armário? Então, a resposta vai ser o quê, ó? 625 chaves. Ok? Então, isso aí, pessoal. Quando você vê um probleminha desse tipo, você resolve com uma potenciação. Aí nós podemos encontrar duas situações, né? A base ser positiva ou a base ser negativa. Quando a base é negativa, né? Aqui, ó, base aqui menos 5, base menos 4, você tem que ter cuidado no resultado final, né? Porque se a base é negativa e o expoente for par, o resultado final vai ser o quê? Ó? Sempre positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, que no caso aqui é 3, ó, o resultado final vai ser o quê? Ó? Negativo. Se a base for positiva, aí o resultado vai ser sempre positivo, né? Tá bom? Mas o cuidado é aqui, olha, quando a base é negativa. Então eu tenho que olhar se o expoente é par ou é ímpar. Se for par, o resultado final é positivo. Se for ímpar, o resultado final é negativo. Professor, e se eu esquecer dessa regrinha, né? De como, dessa questão do expoente ser par ou do expoente ser ímpar? Aí, nesse caso, você vai ter que fazer o jogo de sinais, né? Tem que lembrar do jogo de sinais, ó. Que aí no jogo de sinais você tem essas
aqui essas possibilidades aqui, ó, de você ter sinais iguais, né? Você tem aqui, ó, pode aparecer um mais com mais, né? Aí pode aparecer um menos com menos, pode aparecer um mais com menos, né? E pode aparecer um menos com mais, certo? Então, você vai ter dois casos distintos aqui, ó. Quando os sinais forem iguais, né? E quando os sinais forem diferentes. Aí não tem segredo. Quando os sinais forem iguais, o resultado do sinal, para você reduzir para um só, vai ser positivo. Ou seja, mais com mais vai ser o quê? Ó? Mais. E menos com menos vai ser mais também. Se os sinais forem diferentes, aí o resultado vai dar o quê? Ó? Negativo. Mais com menos dá menos. E menos com mais, ó, dá menos também. Tá certo? Então, não esquecer do jogo de sinais quando você estiver fazendo uma multiplicação ou uma divisão, né? E estiver trabalhando com números inteiros. Ou reais, né? Negativos, positivos. Quando tiver sinais diferentes ou iguais. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, nesse caso aqui, ó, eu esqueci da regrinha do par ou ímpar. Então, você faz o jogo de sinais, né? Você pega aqui, ó, menos com menos vai dar o quê? Ó? Dá mais. 5 vezes 5, 25. Ou seja, menos 5 elevado ao quadrado dá mais 25. Aqui você também tem, ó, menos 4 ao cubo. Então, como aqui é 3, significa que o menos 4 vai ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Ó, 3, ó. 1, 2, 3. Aí você tem aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Tá bom? Faz jogo de sinais, caso você não lembre da regrinha do par ímpar, né? Então, ó, menos com menos vai dar mais, né? E aí mais com menos dá menos aqui no final. Ou seja, esqueci da regrinha, faço o jogo de sinais, certo? Tem uma outra observação que você tem que fazer é quando você tem uma base diferente de zero, mas o expoente é zero, certo? Então, em qualquer caso que você tenha uma base diferente de zero e o expoente é zero, o resultado sempre vai ser 1, tá ok? Não importa quem é a base, só não pode ser zero, né? Porque se a base for zero, aí fica indefinido, né? Se você tem isso aqui, ó, vou colocar aqui uma situação. Se você tem 0 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser o quê? É zero, pois 0 vezes 0 é zero. Agora, se você tem 0 elevado a zero, isso em matemática fica indefinido, né? Não tem definição para essa situação, tá ok? Fica indefinido. 0 elevado a zero. Agora, se você tem 12 elevado a zero, aí nesse caso a base é diferente de zero. Então, nesse caso, o resultado vai ser o quê? Ó? 1, tá ok? Sempre que a base for diferente de zero e o expoente for zero, o resultado sempre vai dar 1. Tá ok? Então, não esquecer desse detalhe. E aí tem uma nova atividadezinha para você aqui, ó, que diz o seguinte: uma competição de basquete tem 6 times. Cada time tem 6 jogadores e cada jogador tem direito a 6 arremessos, né? Ao todo, quantos arremessos foram dados? Aí é aquela mesma situação lá do armário, né? Ó, você tem que perceber que o 6 está aparecendo aqui, ó, está se repetindo. Então, eu vou resolver esse problema aqui com uma potenciação, certo? Em que a base vai ser 6 e o expoente vai ser o número de vezes que o 6 está aparecendo. Então, eu vou ter o seguinte, né? Ó, a minha base vai ser 6. E aí, quantas vezes ela aparece? Ó? 1, 2, 3. Ou seja, vai ser quem? Ó? 6 elevado ao cubo para me determinar o total de arremessos. Aí, olha, quanto que é 6 ao cubo? É o mesmo que 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, é o 6 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? Ó? 3. Aí você tem aqui, ó, 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 6, não sei mentalmente. Quando eu não sei mentalmente, eu armo uma continha de multiplicação aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter, ó, 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 3 dá 18, né? Mais 3 dá 21. Então,
6 vezes 6 dá 36 e 36 vezes 6 dá 216. Tá ok? Se eu não promovi nenhum cálculo errado, essa é a solução. Mas eu acho que não. Então vamos lá. Ok, pessoal? Então é isso, ó. Então, quantos arremessos foram dados? Aí, a nossa resposta vai ser o quê, ó? 216 arremessos, ok? Então, vamos lá para uma próxima situação. Aí, nós temos aqui o probleminha 2, certo? Que, nesse caso, vai pegar a mesma ideia lá da questão da quantidade de arremessos, né? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Sigam as orientações que eu acabei de passar para vocês, vocês resolvem, tá bom? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre as propriedades das potências, né, com números inteiros, com expoentes inteiros. Aí nós vamos ter algumas propriedades. O que é a primeira propriedade? É o produto de potência de mesma base. Produto, pessoal, é o quê? O resultado de uma multiplicação, no caso, né? Então, você vai ter uma multiplicação de potência, porque você vai ter expoentes, né? E a base, elas vão ser iguais, ó. Pode ver que a base é a mesma, tá vendo? Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Então, nessa situação, o que é que você vai fazer? Você vai repetir a base, ó, só repete a base, e você vai somar os expoentes, ó. Aqui eu tenho o expoente 2, aqui tem o expoente 3. Então, você soma, ó, 2 mais 3 dá o quê? Ó? Dá 5. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é o mesmo que 2 à quinta, tá bom? Então, sempre que você tiver uma multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, tá ok? A outra propriedade é divisão de potência de mesma base, certo? Só que no caso da divisão, a regrinha vai ser parecida. Você vai conservar a base, só que ao invés de somar a base, você vai subtrair. Você vai fazer uma continha de menos, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então você conserva a base e faz uma continha de menos. Subtrai os expoentes, ó. Pega o 3 menos o 2, ó. 3 menos 2, que vai ficar 2 elevado a 1, ok? Então, divisão de potência de mesma base, conserva a base, ó, fração aqui é uma divisão, né? Então, ó, a base é a mesma, então eu conservo a base e eu vou subtrair os expoentes, ó, 5 menos 2, 3, tá bom? Então, 0,3 à quinta dividido por 0,3 ao quadrado vai dar 0,3 ao cubo. Repetir a base e subtrair os expoentes, ok? A outra propriedade é potência de potência, né? O que é a potência de potência? É quando você tem dois expoentes numa mesma expressão aqui, olha. Aqui eu tá vendo, ó, 2 ao quadrado ao cubo. Então, nessa situação, o que é que você vai fazer? Você vai repetir a base e ao invés de somar ou subtrair os expoentes, você vai multiplicar os expoentes, ó. Você vai fazer 2 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado e isso elevado ao cubo vai dar o quê? 2 à sexta. O que foi que aconteceu? Repeti a base e multipliquei os expoentes, ok? Certo, pessoal? Essa é a potência de potência. E, finalmente, a última propriedade é potência de um produto ou de um quociente, né? Produto é multiplicação e quociente é o quê? Divisão. Aí, nesse caso, nós não temos bases iguais, né? São bases diferentes. Aí a ideia é bem simples, né? Quando você tem bases diferentes e você tem um produto ou um produto ou um quociente, a regrinha é bem simples. Você repete as bases, né? As bases aqui é quem? A e B, né? E para cada uma das bases você eleva o expoente que está fora. Como o expoente aqui é M, ó, você vai levar o M aqui para fora. Então, A vezes B elevado a M é igual a quem? A A elevado a M vezes B elevado a M. Ou seja, simplesmente eu repeti as bases e para cada uma das bases eu coloquei o expoente que está aqui fora. Certo? E ao mesmo se aplica para a divisão. Repete as duas bases e eleva o expoente que está fora. E aí nós temos uma atividadezinha aqui que eu vou comentar aqui 3 letrinhas para vocês tomarem referência, tá?
E aí vocês resolvam as outras questões. Então vamos lá. Aqui, olha, nós vamos aplicar as propriedades, né? Nós acabamos de ver. A pergunta diz o seguinte, ó. Transforme em uma única potência. Aí nós temos aqui, ó, 2 à sexta vezes 2 à quarta, né? O que é que você vai fazer nessa situação? Ó, se eu tenho aqui, ó, 2 à sexta vezes 2 à quarta, né? Então, aqui nesse caso, ó, como a base é 2, tá vendo? A base é 2, você só vai conservar a base, né? Ó, vai repetir a base e você vai somar os expoentes, ou seja, você vai somar o 6 mais o 4. Então, isso vai ser igual aqui. Conserva ainda a base e aí você soma, ó. 6 mais 4 dá o quê? Ó? Dá 10, ok? Então, quando for uma multiplicação de potência de mesma base, qual é a regrinha? Repete a base e soma os expoentes, ok? Aqui eu vou resolver a letra B aqui também, tá vendo? Ó? Vou resolver a letra B. Na letra B eu tenho 3 à nona, né? 3 elevado a 9, dividido por 3 elevado ao cubo. Então, mesma regrinha, ó, né? Divisão de potência de mesma base, ó. Então, você vai conservar a base, que no caso é o 3. Só que ao invés de você somar os expoentes, você vai subtrair. Então, você vai pegar 9, que é o primeiro expoente, menos o segundo, menos 3. Ok? Isso vai ser igual, ó, conserva a base, 9 menos 3 dá o quê? 6. Ou seja, 3 à nona dividido por 3 ao cubo, 3 à sexta. Ok? Essa é a divisão de potência de mesma base. E aqui na letra, no segundo, tem aqui uma potência de potência, que foi uma outra propriedade que nós vimos. Aí nós temos aqui, ó, 3 elevado ao quadrado e tudo isso elevado à quinta, né? Então, nessa situação, vou até repetir a expressão aqui, ó. É a letra A aqui do segundo, né? É 3 elevado ao quadrado e tudo isso está elevado à quinta. Então, nesse caso, pessoal, que você tem uma potência de potência, você vai fazer o quê? Você vai repetir a base e você vai multiplicar os expoentes. Ó. Então, você vai pegar 2 vezes 5, tá certo? Isso vai ser igual a 3, 2 vezes 5 dá o quê? Ó? 10, tá bom? Então, 3 ao quadrado elevado à quinta é o mesmo que 3 elevado à décima. Pessoal, ó, eu vou ficar por aqui nesse vídeo para ele não ficar muito extenso. E aí depois eu comento a segunda parte aí do seu caderno, ok? Um abraço a todos e até a próxima.